eu sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre clima e tempo. Para a gente entender mais sobre o que é clima e o que é tempo, e todas as coisas que envolvem isso, né? A gente vai falar primeiro de duas ciências, certo? A climatologia e a meteorologia. A climatologia é a ciência que estuda a atmosfera e sua relação com o espaço geográfico, né? O espaço geográfico que é composto ali pelo meio natural, juntamente com as construções humanas, né? Que são feitas nesse meio natural. Já a meteorologia, ela vai se preocupar principalmente com o estudo da atmosfera e com os processos atmosféricos, como a previsão do tempo, né? Os processos atmosféricos como chuva, neve, nevoeiro, né? Então, é através da meteorologia, por exemplo, que a gente tem a previsão do tempo, que a gente vê no jornal todos os dias. Mas aí, para a gente entender mais sobre essas duas ciências, nós também precisamos saber o que é a atmosfera, né? A atmosfera é uma camada de gases que envolve a Terra, como a gente pode ver aqui na imagem, essa parte branca, certo? A atmosfera ela tem mais ou menos 100 km de espessura e ela é composta em maior quantidade por nitrogênio, que forma 78% dela, 21% de oxigênio, um gás muito importante, né, que é o gás que nós respiramos, e outros 11% por diversos gases, como ozônio, carbono, né, o enxofre. E então, a atmosfera ela é dividida em 5 partes, tá? Nós vamos ter, como podemos ver aqui na imagem, a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Cada uma possui uma função importante para que a Terra possua um equilíbrio, né, que permita a vida, por exemplo. Na troposfera, nós temos a camada mais baixa da estratosfera. É nela que, por exemplo, passam os aviões, os helicópteros. Também é nessa camada que acontecem os fenômenos atmosféricos, como a chuva e a neve. Na estratosfera, nós temos a segunda camada da Terra, que é uma camada muito importante. Como nós podemos ver aqui na imagem, na lateral, nós temos a camada de ozônio, exatamente na estratosfera, certo? A camada de ozônio é muito importante, né? É composta pelo gás ozônio e é através dela que nós não recebemos uma grande quantidade de incidência de luz solar, né? Que se isso acontecesse, o planeta seria muito quente e seria impossível ter vida na Terra. Hoje em dia, há uma discussão muito grande sobre a camada de ozônio, inclusive, né, sobre as questões ambientais, já que a poluição que nós seres humanos geramos está fazendo com que a camada de ozônio ela se afine, né, e acabe abrindo buracos nela. Com isso, entram mais raios do Sol, né, aqui na Terra, e a Terra se torna mais quente, que é um problema que nós temos atualmente. Na terceira camada, nós vamos ter a mesosfera, né? Na camada mesosfera, ela é muito fria, né? Chegando até a 100 graus negativos aí. Na mesosfera é onde acontecem alguns fenômenos, de onde pode ser vistos, por exemplo, a aurora boreal, né? Que pode ser observado de locais frios do planeta Terra, ou de onde nós podemos ver por onde passam assim, as estrelas cadentes. A termosfera é uma camada onde, por exemplo, nós temos as ondas de rádio passando, portanto, ela é muito importante, né? É uma camada importante para a comunicação que a gente tem na Terra, né? É onde também ficam ali os satélites, né? Que eles vão ficar no limite entre a termosfera e a exosfera, né? Os satélites que, por exemplo, permitem o sinal do rádio, o sinal do telefone, né? Entre outros. E nós vamos ter a camada mais externa, que ela vai fazer limite aí já com o espaço, né, que é a exosfera. É importante a gente salientar uma coisa, que as camadas, elas só se mantêm presas no mesmo lugar por conta da gravidade, né? Afinal de contas, a gente só se mantém preso na Terra, não por conta da gravidade, né? Então a gente pode ver, por exemplo, no espaço, na Lua, que as pessoas são mais leves, que elas flutuam, né? E aqui isso não acontece.
E então, a gente pode então entender, né, o que é tempo e o que é clima. A diferença dos dois é pequena, né? Tempo vai ser referente ao estado geral da atmosfera em um dado momento, né? Ou seja, quando nós falamos de tempo, nós estamos falando de fenômenos atmosféricos que acontecem tanto num espaço pequeno quanto num tempo curto. Já o clima, quando falamos de clima, falamos de fenômenos atmosféricos que acontecem num espaço de tempo grande e também numa região maior, né? Como, por exemplo, se a gente diz que está chovendo hoje de manhã, nós estamos falando de tempo. Mas se a gente fala que entre o mês de janeiro e de março nós temos um tempo quente, nós estamos falando de clima. Então, para continuar, nós vamos ter alguns elementos climáticos, certo? Que vão influenciar nessa variação de tempo e clima no nosso planeta. Então, temos entre eles, certo? A temperatura, a umidade, o relevo, a maritimidade e a continentalidade. Vamos falar um pouquinho sobre cada um. Então, a temperatura, né? Temperatura é causada pelo reflexo da luz solar no solo, né? E ela é aquela sensação que a gente tem de frio ou de calor, né? Quando a gente sente frio ou calor, estamos assim falando de temperatura, certo? E a temperatura da Terra, ela é ideal justamente por causa desses gases da atmosfera, né, que existem. Por exemplo, com a camada de ozônio, se evita que entre muito sol e a Terra se aqueça. E por conta dos gases, como por exemplo o gás carbônico, se evita que o Sol escape todo muito rápido da Terra e que assim a Terra fique muito fria, né? Então nós temos aí um equilíbrio. Dentro da temperatura também nós vamos ter a amplitude térmica, né? A amplitude térmica, ela vai ser a variação entre a maior temperatura de um lugar e a menor temperatura de um lugar. Por exemplo, aqui em Maracanã, vamos supor que a maior temperatura do dia em Maracanã foi 30 graus, enquanto a menor temperatura que fez num dia foi 25 graus. Nós vamos subtrair a maior temperatura 30 menos os 25 graus da menor temperatura. E assim nós vamos ter o resultado de 5, que é correspondente à nossa amplitude térmica. Ainda falando de temperatura, nós vamos ter um fenômeno chamado ilhas de calor, certo? As ilhas de calor vão acontecer em grandes cidades, né, muito urbanizadas, como a gente vê aqui na foto, é uma cidade que a paisagem a gente vê muito concreto, né? Temos as estradas, grandes prédios e pouco verde, né? As ilhas de calor acontecem justamente em cidades quando vão se fazer construções, né? E os locais são aterrados rios, são cortadas árvores, as construções de concreto, nós vamos ter o asfalto vai refletir muito sol, tornando o ambiente mais quente, assim como o concreto, né? Já as plantas, por exemplo, que são cortadas, elas absorvem o gás carbônico, né? E quando a planta absorve o gás carbônico, o ambiente fica menos quente, já que o gás carbônico ele retém a luz solar, né? Então, é importante as plantas para as cidades, né? E com o soterramento, por exemplo, dos rios, vai ter dificuldade na evaporação da água que vai causar depois da chuva. Acontece a mesma coisa quando a gente asfalta as ruas, né? Que cobre a camada de terra. A terra ela age como uma esponja que absorve a água. E assim ela guarda a água vai evaporando mais devagar. A partir do momento que, quando chove, essa água vai parar no asfalto, a água evapora mais rápido, certo? E aí nós vamos ter um clima bem mais quente nesses locais do que deveria ser. Então, nós vamos falar um pouquinho também sobre as zonas da Terra, né? Que tem influência sobre a temperatura de cada lugar do planeta. Nós vamos ter 3 zonas principais: a zona tropical, as zonas temperadas e as zonas polares. Aqui na imagem a gente pode estar vendo melhor cada zona. Aqui ao centro nós vamos ter a zona tropical, a linha central sendo a linha do Equador. Logo abaixo da linha do Equador nós vamos ter o Trópico de Capricórnio, certo? E logo acima, o Trópico de Câncer. Essa zona em laranja, então, vai formar uma zona tropical, que é um lugar mais quente do planeta, né? Aqui na outra imagem, ao lado, nós podemos ver por que essa zona é mais quente.
nós temos a imagem da Terra e o Sol, e essas setinhas representam a distribuição dos raios solares. Nós podemos perceber que o centro da Terra, ela recebe diretamente os raios solares, né? Enquanto nas outras regiões, essas setas, elas passam por ela de maneira inclinada, portanto não atingindo totalmente as regiões. É por isso, por exemplo, que nos polos nós temos tanto gelo, né? E não temos calor, porque os raios do sol atingem muito pouco essa região. Então, depois da zona tropical, nós vamos ver as zonas temperadas. A zona temperada do norte e a zona temperada do sul. Elas são caracterizadas principalmente por ter as 4 estações do ano bem definidas, né? Inverno, verão, primavera e outono. E aí nós vamos ter também os polos, né? O polo norte e o polo sul, que são regiões de temperaturas muito frias, que geralmente não temos calor e pouquíssima, quase nenhuma incidência de chuva. Então, gente, por hoje a gente vai ficando por aqui, mas vamos dar continuidade a esse assunto no próximo vídeo. Até mais! Olá, tudo bem? Eu sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje nós vamos dar continuidade a um assunto que começamos no vídeo anterior, né? Vamos falar um pouco mais sobre tempo e clima, né? E todas as coisas relacionadas a eles. Então, no último vídeo, nós terminamos falando sobre temperatura, né? Elementos climáticos, e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre umidade, certo? A umidade ela está relacionada com as gotículas de ar, as partículas de ar de água que ficam suspensas no ar, né? Causando aí a chuva. Então, nós vamos ter alguns tipos de chuva, né? Vamos ter uma chuva ácida. A chuva ácida, ela não é algo natural, né? É algo que está relacionado com a poluição que o homem causa na natureza, né? Quando nós temos ali a liberação do gás carbônico através das queimas do carvão mineral, do petróleo, né? Nós vamos ter aí alguns gases se misturando, né? Um enxofre, que ocorre a formação do ácido sulfúrico. E aí, com essa formação do ácido sulfúrico, nós vamos ter ele se agregando ao ar, né? E ele vai cair juntamente com a chuva, ou juntamente com a neve. Apesar do nome ácido sulfúrico, né, ele não cai juntamente com a chuva de uma forma muito forte, ao ponto, por exemplo, de queimar a pele. Nós não costumamos perceber quando a chuva é ácida, mas ao longo prazo ela pode trazer muitos malefícios, né, tanto para os animais como para as pessoas, né, causando doenças. Nós vamos ter também as chuvas frontais, que ocorrem quando uma massa de ar frio e uma massa de ar quente, elas se chocam, né? Assim vai haver o resfriamento da massa de ar quente acontecendo a chuva. Vamos ter a chuva de convecção, né? Que ocorre na zona equatorial, também é chamada de chuva de verão. São chuvas rápidas e intensas, que ocorrem por conta do aumento da quantidade da evaporação de água. E vamos ter a chuva orográfica, que a chuva orográfica ela acontece quando uma massa de ar carregada ela esbarra em relevos, né? E por estar pesada, ela não consegue ultrapassar nessas montanhas, essas serras, e aí acaba chovendo ali no pé do relevo, no pé da serra, no pé da montanha, e assim dificilmente vai ter chuva para os lugares que são próximos desses locais, porque as nuvens carregadas não conseguem atravessar, né? Aqui no Nordeste, por exemplo, a gente vai ter a região central, né, semiárida, que recebe pouca chuva por causa do maciço de Baturité. As nuvens não conseguem ultrapassá-lo. Então, nós vamos falar um pouquinho de pressão, né? A pressão está relacionada com o peso do ar. Aqui nós temos na imagem uma demonstração de como isso funcionaria. Quanto maior a altitude, quanto mais alto nós estamos, menos pesado é o ar. E quanto mais baixo, na região mais plana, né, maior vai ser a pressão do ar. Isso acontece, como podemos ver aqui na imagem, porque temos uma menor quantidade de ar em lugares mais altos, enquanto para o ar chegar em lugares mais baixos, tem um deslocamento de maior partículas de ar, né? Causando assim uma maior pressão também. Aqui nós temos um instrumento que é utilizado
para medir a pressão do ar, né? Que é o barômetro. Então, falando um pouquinho dos ventos, então. Os ventos são as correntes de ar que vão de uma região de baixa pressão para uma região de alta pressão, certo? E a velocidade e a força do vento também são medidas por instrumentos que nós temos aqui na nossa imagem. Aqui do lado nós temos o anemômetro, que ele mede a velocidade do vento, e aqui nós temos a biruta, né, que mede a força do vento. E aí nós vamos ter alguns tipos de ventos, tá? Os ventos permanentes, os ventos estacionais e os ventos ocasionais. Os ventos permanentes são aqueles que sopram de maneira constante, né? Em uma direção específica. Nós temos como exemplo os ventos alísios e os contralísios. Os ventos alísios, eles se formam na região polar e eles seguem uma direção, né? Que aqui a região da América, da linha do Equador. Enquanto os ventos contralísios, eles se formam na região do Equador e seguem a direção contrária, né? Sobem em direção ao norte. Já os ventos estacionais, como o nome já diz, eles estão mais relacionados às estações do ano, né? São ventos que sopram em estações específicas do ano, né? Geralmente do mar para o continente de dia e do continente para o mar à noite. E nós vamos ter os ventos ocasionais, né? Que ocorrem sem uma regularidade, que vão acontecer dependendo de cada clima, de cada local, certo? E aí, nós vamos ter os fatores climáticos que vão influenciar em como esses elementos vão agir em cada região, certo? São os fatores climáticos, a latitude, a altitude, a maritimidade, continentalidade e o relevo, né? A latitude, ela está relacionada com as linhas horizontais do nosso planeta, como já foi falado anteriormente, por exemplo, com a linha do Equador, que a gente discutiu no vídeo passado, certo? E aí, nós vamos ter uma relação com a incidência de sol que essas regiões pegam, certo? Na linha do Equador, nós vamos ter uma incidência de sol maior. Já na linha tropical ali, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, também vai haver uma incidência de sol maior. Já nas zonas temperadas, os raios do sol vão atingi-los de maneira um pouco mais inclinada, então elas não vão ser atingidas diretamente por eles. Então nós já vamos ter, por exemplo, as 4 estações do ano bem definidas, né? Vai ter um período de maior frio do que acontece na linha do Equador. E nós vamos ter as linhas polares, né? As linhas latitudinais, linhas polares, em que é bastante frio, porque os raios do sol atingem elas muito pouco, por conta de chegarem lá muito inclinados, certo? Nós vamos ter também a altitude, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso quando fala de pressão. A altitude é a medida de um ponto da Terra com relação ao nível do mar, certo? E ela vai se relacionar com a pressão do ar. Quanto mais alto a altitude, menor a pressão do ar. E quanto mais baixa a altitude, maior a pressão do ar. E falando um pouquinho de maritimidade e continentalidade, está relacionado com a temperatura do mar e da terra, né? Se nós formos à praia de dia, nós vamos perceber que a areia da praia é muito quente, enquanto a água do mar é mais agradável, né? A temperatura. Isso acontece porque a areia do mar, ela esquenta mais rápido com os raios solares, enquanto a água, ela esquenta mais devagar, já que ela tem um volume de água muito maior, né? Então precisa de mais sol para esquentar ela. Além disso, os raios solares, eles entram no mar, né? Eles não ficam só na superfície, e isso faz com que haja uma grande quantidade ali de volume de água para ser esquentado. Então precisaria de muito calor, né, para que o mar ficasse na mesma temperatura ali da terra. À noite nós temos ao contrário, a água do mar costuma ser mais quentinha que a terra, né? Isso acontece justamente porque durante o dia a areia recebeu uma quantidade de sol e o mar recebeu outra, né? Então a areia vai receber menos quantidade de sol durante o dia, já que uma porção menor. E aí ela vai também perder esse calor mais rápido. Enquanto o mar, como é muito maior, temos uma porção maior, um espaço maior, então mais sol atingindo ele. Então ele vai
perder mais devagar esse calor, já que ele recebe mais calor, né? E aí nós vamos ter esse fenômeno da maritimidade e continentalidade. E vamos também ter o relevo, que a gente já falou um pouquinho sobre isso também. O relevo ele vai interferir porque quando as massas de ar, né, vão passando, que elas podem ali no caminho encontrar um relevo, né, uma serra, uma montanha. E muitas vezes, quando elas estão carregadas de chuva, por exemplo, elas estão muito pesadas e não conseguem ultrapassar aquele relevo, né? Isso faz com que chova na região ali do sopé das montanhas, por exemplo, e outras regiões que ficam atrás, né, nas montanhas, não vão receber chuva, vão ser regiões secas, né, já que as nuvens não conseguem chegar até lá. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Sobre clima e tempo. Espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima.